Olá pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos à nossa aula número 3. Hoje vamos dar sequência à aula número 2, falando um pouquinho mais sobre campo elétrico. E hoje nós vamos trabalhar com o conceito de superposição de campos elétricos. Bom, quando duas ou mais cargas criam um campo elétrico, o valor do campo elétrico total vai ser achado através do princípio da superposição. Isso significa que nós vamos ter que adicionar os vetores dos campos elétricos usando a adição de vetores que vimos lá no curso de mecânica. Resumidamente, então, quando nós temos duas ou mais cargas que criam dois ou mais campos elétricos, nós vamos ter então a superposição de campos elétricos. E como nós achamos então o valor total do campo elétrico? Através da adição de vetores. Lembrando que a magnitude do campo elétrico no Sistema Internacional de Medidas é dado por Newton por Coulomb ou Volt por metro. Então, essas duas unidades aqui estão dentro do Sistema Internacional de Medidas. E como nós resolvemos problemas com suposição de campos elétricos? Bom, nós temos que seguir 7 passos. Primeiro, nós temos que desenhar um diagrama do campo elétrico ou da força elétrica, dependendo do que o problema nos der. Depois, nós temos que encontrar a distância de cada carga do ponto pedido, usando aqui a nossa equação da distância. Depois, nós temos que encontrar a direção de cada vetor. Sempre essa direção vai ser no sentido anti-horário do eixo do x, usando essa equação aqui. Depois nós encontramos a magnitude do campo elétrico ou da força elétrica, nós determinamos as componentes dos vetores dados, a gente depois vai adicionar essas componentes e achar as componentes da resultante, e por fim usar Pitágoras para achar a magnitude do vetor resultante, que é o que queríamos encontrar. Mas nada melhor do que a gente ver esses passos aqui trabalhando com um exemplo. Ele nos diz o seguinte: 3 cargas são dispostas como mostra aqui a figura abaixo. Encontre a magnitude e a direção da força elétrica exercida na carga 3, essa carga aqui. Vamos começar primeiro vendo então as cargas, se elas são positivas ou são negativas. Sabemos que a carga 3 é negativa, vamos colocar um sinal de menos aqui. A carga 1 é positiva e a carga 2 é negativa. Olha só os nossos passos. Primeiro nós precisamos então começar com um diagrama das duas forças elétricas que atuam na nossa carga número 3. Então nós podemos ver que a carga 3 ela vai ser atraída pela carga 1, porque elas têm sinais opostos. Então a gente pode desenhar a nossa força nessa direção aqui. Vamos chamar essa força de força 1. E a carga 3 está sendo repelida pela carga 2, porque ambas têm os mesmos sinais. Então, nós podemos desenhar a força 2 diretamente se afastando da carga número 2. Então, vamos chamar essa nossa força aqui da força 2. Agora, seguindo os nossos passos, nós precisamos encontrar a distância de cada carga do ponto pedido usando essa nossa equação aqui. Vamos fazer isso então. Então, nós precisamos achar a distância dessas duas cargas aqui e a distância entre essas duas cargas aqui. Podemos nomear essa distância aqui como sendo R1 e essa distância aqui como sendo R2. Bom, nós sabemos que R1 é igual a 3 metros. Esse valor já foi nos dado. Então, agora nós precisamos encontrar o outro valor. O valor da distância R2. Então, nós só precisamos, então, aqui aplicar a nossa fórmula, que é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Bom, então aqui sabemos que a distância é 3 e aqui a distância do valor do y é 3 também. Então, vamos ter 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai nos dar raiz de 18. Que é a mesma coisa que a raiz
de 9 vezes 2. Sabemos que 9 vezes 2, a raiz de 9 é 3, então ficamos com a raiz de 3 sobre a raiz de 2 metros. Então, nossa distância R2 aqui é 3 raiz de 2 metros. Completamos o passo número 2. O nosso terceiro passo agora é encontrar a direção de cada vetor, no sentido anti-horário. Vamos desenhar aqui a nossa... Vai ficar um pouco difícil de ver, mas enfim, as nossas direções aqui. Então aqui nós temos o x e aqui nós temos o y. Bom, a gente consegue ver que esse vetor aqui, ele tem um ângulo de 0 grau. Por quê? Porque ele está exatamente deitado sobre o eixo do x. E o nosso terceiro vetor aqui, ele está no terceiro quadrante, olha só. Quadrante 1, quadrante 2 e quadrante 3. Para acharmos esse ângulo, primeiro achamos o ângulo de referência do triângulo retângulo. Então, nós queremos encontrar esse ângulozinho aqui. E ele vai ser quem? O menor ângulo junto do eixo x, positivo ou negativo. Então, aqui nós temos o eixo do x e é esse ângulo de referência que queremos encontrar. Por quê? Porque o ângulo depois vai ser esse ângulo aqui. Porque lembrem-se que a gente tem que usar o ângulo no sentido anti-horário do eixo x positivo, do primeiro quadrante. Então, vamos usar a nossa equação dada aqui em cima. Vamos colocar ela aqui do lado. Então, temos que o θ, vamos chamar isso aqui de θ1, que nós sabemos que é 0, e vamos chamar isso aqui de θ2, que é o ângulo que a gente quer encontrar, que é esse aqui. Vai ser o nosso θ2, é igual ao quê? A tangente menos 1 de ΔY dividido por Δx. Então, vamos ter a tangente na menos 1. Sabemos que o ΔY é aqui o 3. E o Δx também é 3. Então, vamos ter aqui a tangente na menos 1 de 1. Isso aqui vai nos dar 45 graus. Então, nós sabemos que esse nosso ângulo de referência aqui vale 45 graus. Mas nós precisamos saber o ângulo a partir do eixo positivo do x do primeiro quadrante. Nós sabemos que esse ângulo daqui até aqui vale 180 graus. Então, para nós acharmos o ângulo 2, basta fazermos 180 graus mais 45 graus. Isso aqui vai dar um valor de 225 graus. Então, achamos o nosso segundo ângulo. Vamos para o próximo passo, então, que é o quê? Encontrar a magnitude da força elétrica. Vamos usar a equação que a gente viu na nossa aula número 2. Sabemos que força elétrica é igual ao quê? A gente já viu essa equação múltiplas vezes na nossa primeira aula, na verdade. Bom, nós temos o valor da constante, nós temos os valores da carga, que foi nos dado aqui no nosso problema. Aqui estão os valores das nossas cargas. E nós também temos a distância, que foi esse valor aqui que nós já sabíamos, que era 3 metros, e esse valor aqui que a gente encontrou lá em cima, a distância desse ponto entre as duas cargas. Então, nós precisamos agora encontrar a magnitude da força elétrica para cada um deles aqui. Então, vamos encontrar primeiro a força elétrica de 1. Substituindo os valores, nós vamos ter 9 vezes 10 na 9, que é o valor da nossa constante. Nossa primeira carga, vamos já converter aqui, é 2 vezes 10 na menos 6, multiplicado por 3 vezes 10 na menos 6, que são esses valores de carga que a gente tem aqui, o 2 e o 3. Eu já coloquei, aqui era menos 3, mas como é valor absoluto, eu já coloquei esse 3 ali embaixo positivo. E a distância aqui dessas duas cargas que a gente está calculando é de 3 metros.
Então, vai ser a distância 3 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, nós vamos obter um valor de 6 vezes 10 na menos 3 newtons. Então, esse é o valor da força elétrica entre essa carga aqui, a carga 3, e a carga 1. Agora vamos calcular a força elétrica entre a carga 3 e a carga 2. A carga 2 tem esse valor aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Então, a força elétrica, a segunda força elétrica que a gente está encontrando. Mesma equação. Substituindo os valores, nós vamos ter 9 vezes 10 na 9, multiplicado por 2 raiz de 2 vezes 10 na menos 6, multiplicado por 3 vezes 10 na menos 6. Aqui também ambas as cargas eu já coloquei valor positivo, porque as cargas estão aqui em módulo. Multiplicado pela distância que a gente encontrou, que é 3 raiz de 2 ao quadrado. Colocando isso numa calculadora, nós vamos encontrar o valor de 3 raiz de 2 vezes 10 na menos 3 newton. Vamos agora para o nosso quinto passo. Determinar as componentes dos vetores dados. Vamos baixar aqui. Então, agora a gente está pronto para adicionar os vetores das forças elétricas que a gente encontrou. Aqui nós vamos usar as magnitudes e as direções dos dois vetores, força, para determinar a magnitude e a direção do vetor resultante. Então, o primeiro passo para a gente adicionar vetor é achar as componentes dos vetores dados. Vamos só colocar aqui de novo quais são os valores para a gente não se perder. Então, a gente achou que a força elétrica 1 era de, vamos ver aqui em cima, 6 vezes 10 na menos 3 newtons. A força 2 foi de, tá aqui embaixo, de 3 raiz de 2 vezes 10 na menos 3 newton. E a gente tinha que o ângulo 1 era 0 e o ângulo 2 que a gente achou foi de 225 graus. Então, vamos encontrar as nossas componentes. Primeiro, vamos encontrar, então, F1 de x. Lembrem-se que é F1 cosseno do ângulo. Então, temos aqui 6 vezes 10 na menos 3 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então vamos ter 6 vezes 10 na menos 3 newton. Vamos encontrar agora a força 1 em y. Aqui vamos ter a força 1 multiplicado pelo seno do ângulo. Então, vamos ter 6 vezes 10 na menos 3, o seno de 0. E isso aqui vai dar igual a 0, porque o seno de 0 é 0, então 0 multiplicado por essa nossa força, temos 0 newton. Vamos encontrar agora as componentes da nossa força 2. Primeiro, a componente em x. Então, vai ser a força 2 multiplicado pelo cosseno do ângulo. Temos aqui, então, 3 raiz de 2 cosseno de 225. Colocando na calculadora, isso aqui vai dar menos 3 vezes 10 a menos 3 newton. E a componente da força 2 em y vai ser o seno do ângulo. Então, vamos ter aqui 3 raiz de 2 seno de 225. Colocando isso na calculadora, nós também vamos obter o valor de menos 3 vezes 10 na menos 3 newton. Agora, o próximo passo, o passo número 6, é adicionar as componentes e achar a componente da resultante.
Então, vamos fazer isso. Vou deixar aqui para a gente conseguir ver. Então, o componente fx vai ser o quê? O f1x mais o f2x. Temos, então, 6 vezes 10 na menos 3, mais, aqui em cima, menos 3 vezes 10 na menos 3. E isso aqui é igual a 3 vezes 10 na menos 3 newton. Então, essa aqui é a nossa componente em x. E a nossa componente em y vai ser, então, a soma da componente f1 de y mais f2 de y. Então, vamos ter aqui f1 igual a 0, mais menos 3 vezes 10 na menos 3. Isso aqui é igual ao próprio menos 3 vezes 10 na menos 3 newton. E agora, nosso último passo é usar Pitágoras para achar a magnitude do vetor resultante. Então, vamos adicionar os respectivos componentes e o passo final da soma dos vetores, então, aplicar o teorema de Pitágoras e a tangente inversa para determinar a magnitude e a direção do nosso vetor resultante. Vamos fazer isso. Então, vamos ter o fx ao quadrado mais o fy ao quadrado. Vamos ter, então, 3 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, mais menos 3 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Colocando isso na calculadora, nós vamos encontrar o valor de 3 raiz de 2 vezes 10 na menos 3 newtons. E, por fim, vamos encontrar a direção, que é a tangente menos 1, que na verdade nós podemos colocar F1 e F2, que são as resultantes que nós encontramos. Então aqui vai ter o FY e aqui o FX. Então FY nós sabemos que é menos 3 vezes 10 na menos 3, isso aqui dividido por Fx, 3 vezes 10 na menos 3. Colocando na calculadora, nós vamos encontrar então que o nosso ângulo esse de referência, na verdade, vou colocar aqui, é de 45 graus. Só que a gente sabe que essa não é a resposta, por quê? Porque a resposta não está no quadrante 1. Por quê? Porque o Fx, ele é maior que 0 e o Fy, ele é menor que 0. Então, a gente sabe que a nossa resposta está no quadrante 4. A gente pode relembrar isso rapidamente aqui. Olha só, nós temos o eixo do y e o eixo do x. Nesse quadrante aqui, o x ele é maior que 0 e o y é maior que 0. Aqui nós temos que o x ele é menor que 0 e o y ele é maior que 0. No terceiro quadrante, nós temos que o x é menor que 0 e o y também é menor que 0. E no quarto quadrante, nós temos que o x ele é maior que 0 e o y ele é menor que 0. Então, isso aqui bate exatamente com os valores que a gente encontrou aqui. O fx ele tem um valor positivo, então ele é maior que 0. Opa, não é esse valor aqui, é esse aqui. E o fy tem um valor menor que 0. Então, a gente sabe que o nosso ângulo resultante está no quadrante 4. E como é que a gente faz para achar, então, o ângulo? A gente sabe que daqui até aqui nós temos 180 graus. Daqui até aqui nós temos 270 graus. E aqui no quadrante nós temos o ângulo de 270 a 360. Então, a gente tem que fazer o quê? Pegar o nosso ângulo
e subtrair o 360 pelo ângulo de referência que a gente encontrou. Então, a gente sabe que o nosso ângulo vai ser de 315 graus. Então, encontramos a magnitude e encontramos também o nosso ângulo. Então, isso faz com que nós descobramos a direção e a magnitude da nossa força. Sabemos, então, que a direção da força é 315 graus. Então, seria mais ou menos aqui. Então, a direção da força que essas duas cargas fazem na carga 3 tem essa direção. E a magnitude seria, então, o tamanho da nossa flecha aqui, que é a magnitude, o valor da magnitude que nós encontramos aqui embaixo. Esses exercícios eles são bastante trabalhosos, mas se vocês seguirem os passos certinhos, vocês chegam na resposta correta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar os comentários, eu farei meu máximo para responder todos vocês. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima aula.